O Bom Jardim Ação, ele vem numa perspectiva, ele nasce numa perspectiva de combate ao racismo ambiental, né? Foi quando a gente começou a trabalhar com oficinas, mutirões, né, trazendo algumas soluções através da bioconstrução, permacultura, através de saberes ancestrais, né, cosmetologia também. Mas a gente também fez um processo de turismo de base comunitária, né? Também porque a gente teve um processo de parceria muito forte com universidades, então, de muitas pessoas de outros locais visitar o Bom Jardim, a nossa comunidade, e através disso, o que ficou bem claro assim, né, durante esse tempo, é a questão realmente do saneamento, né? Assim, quem não sabe o saneamento ambiental, quando você se dá de cara com um local que não tem saneamento básico, você sabe que aquele local ele sofre o racismo ambiental, né? E aí a gente começou a trabalhar mais nessa perspectiva do saneamento também, não esquecendo do racismo ambiental, né? Porque acho que o saneamento básico é uma das coisas, né? Tem muitas outras questões aí por trás, mas foi quando a gente também começou a mobilizar, né? Entender essa questão do saneamento e mobilizar incidindo politicamente, né? Também. Foi, a gente mobilizou um primeiro momento ali da marcha pelo saneamento, a primeira marcha assim, registrada pelo saneamento de Fortaleza, mas a gente depois foi um pontapé inicial, porque acho que é uma coisa que ainda não foi resolvido, né? Isso não foi resolvido, acho que a gente não pode parar, né? Tem que fazer esse movimento. E aí veio essa vontade de a gente conversar com pessoas também que também passam por isso, mas que estão em outra localidade, né? Porque por mais que a marcha ela é aqui de Fortaleza, é uma realidade aí que é a nível nacional, né? A gente consegue hoje dialogar com pessoas que moram em outros estados e também falar sobre a falta de saneamento e o racismo ambiental. É isso, um prazer, viu? Perfeito. Eu queria que a Lígia se apresentasse para a gente falasse um pouco da atuação dela, né, na organização Mandi, que também tem essa atuação de frente comunitária e também na incidência política, que a Lígia está em vários espaços, então gostaria que ela falasse um pouquinho do trabalho dela para a gente. Oi, oi, obrigada. Obrigada pelo convite, primeiramente. Fiquei muito feliz quando recebi o convite. Eu sou de Belém do Pará, e para quem não sabe, eu me mudei recentemente para Fortaleza, então, para mim é uma forma muito especial de conhecer o território, né? A partir das pessoas e a partir dos movimentos e lutas. Então, realmente foi muito especial receber esse convite. E falando a partir de um contexto amazônico, né? A organização Mandi, ela nasceu como um coletivo de jovens mulheres estudantes oceanógrafas que estavam incomodadas com como a cidade era feita e construída de costas para o rio, sem considerar as pessoas também como parte dessa construção de cidade, né? Então, olhando muito nessa perspectiva de bacias hidrográficas. Então, a gente completou 10 anos esse ano, esse coletivo foi ganhando corpo e hoje se chama Organização Mandi, e é uma organização que vem da Amazônia, que vem desses rios urbanos da Amazônia, trabalhando com comunicação popular, com mobilização social, com incidência política e participação social e também com produção de conhecimento, né? Tentando cada vez mais conectar agendas de saneamento básico e também agenda de adaptação climática, né? Entendendo que elas precisam estar hoje conectadas, né? Para a gente conseguir avançar nos dois processos. Então, a gente vem com essas duas agendas, né, trabalhando uma grande agenda. E a gente tem muito esse olhar a partir dos rios, né? Então, em um contexto urbano e olhando para a dinâmica das pessoas dos rios, né? As nossas atividades, nos diversos níveis, tentam resgatar essa relação das pessoas para com seu território, principalmente a partir das águas, né? E para a gente, quando a gente chega falando sobre saneamento básico, né, a gente começa a trabalhar nesse conceito, mas no lugar de saneamento básico com adaptação climática, né? Entendendo que agora a gente precisa acessar água, mas não é mais só acessar água, a gente precisa acessar água mesmo em eventos extremos que estão cada vez mais presentes nas cidades brasileiras, não apenas na região amazônica, né? Então, para a gente trabalhar com saneamento básico e adaptação climática é garantir que esse direito, né, direito humano, direito constitucional, permaneça, né, permaneça mesmo nesses eventos
extremos e diversos cenários que estão cada vez mais frequentes. E que isso tudo aconteça em um modelo que reduza as desigualdades socioambientais dentro dos territórios, né? Então, a gente está falando de saneamento, ele precisa ser implementado, ele precisa acontecer, mas ele precisa priorizar as pessoas nesse processo, né? Para a gente poder conseguir colocar como dimensão prioritária gênero, raça, território, região, até mesmo recorte de bacia hidrográfica, né? Então, é como a gente trabalha esse conceito de saneamento. E dentro desses 10 anos também, a gente começou a trocar um pouco mais com coletivos e movimentos da região Nordeste, né? Entendendo também que a região Nordeste são vários Nordestes dentro dessa região, tem muitas singularidades no território, mas também, ao mesmo tempo, conversa muito com a região amazônica, né? Com as realidades amazônicas, porque são ambas regiões com os piores índices de saneamento, com negligência histórica, acho que a gente teve isso na fala inicial, né? Sobre são regiões que passam por essa ignorância de muitas políticas brasileiras, as desigualdades que são históricas, né, de um processo histórico mesmo brasileiro, mas, ao mesmo tempo, a gente olha muito para essas duas regiões como regiões muito potentes em soluções e estratégias e essa co-construção, né? Então, esse movimento de estar em contato com outros movimentos de outras regiões, para a gente também é uma estratégia de adaptação climática e de acesso ao saneamento. E aí, nesse contexto também, né, quando a gente acessa esses diversos espaços, né, desde conferências globais a espaços locais, a gente estava sentindo falta de dados que não fossem apenas dados baseados em Sudeste ou baseado em outras regiões, mas dados que conversassem com os nossos territórios. Então, isso nos fez, em 2023, realizar uma pesquisa, a gente chama de pesquisação, onde a gente passou por 3 capitais brasileiras, capitais amazônicas, brasileiras também, né? Que é Manaus, Belém e Macapá. São 3 cidades amazônicas, mas muito diferentes entre si, apesar das similaridades, né? E entrando em contato com essas 3 cidades, e essas 3 cidades a gente fala de 3 grupos de pessoas diferentes, de culturas diferentes, de territórios diferentes, a gente foi entendendo com dados reais, com dados do território, começando a questionar também dados que já existem, como realmente saneamento está conectado com adaptação climática. Nós vimos, por exemplo, que o saneamento nas 3 cidades ele impacta de forma desigual, né, como também já foi falado, por gênero, raça, classe, idade, território. Então, isso é diferente e é comum nessas cidades amazônicas, assim como em outras cidades brasileiras. A gente viu que as políticas que existem, elas são desconectadas do território, elas são compartimentalizadas, acontecem de forma separada, não dão visibilidade para populações rurais, para populações periféricas e de comunidades. A gente viu também que existe um baixo financiamento, né? Então, historicamente, existe essa concentração de recursos e infraestruturas em outras regiões, e dentro dessas cidades, em regiões que são mais lucrativas, né, para os formatos de governança. E também, dentro dessas 3 cidades, a gente viu que as pessoas têm uma forte relação com o sistema de rio, seja por histórias de avós, brincadeiras de criança, por pesca, e até nos cenários mais tristes, pelos alagamentos, pelas enchentes e pelas chuvas, né? Então, mas é uma relação com o rio, né, que está sendo influenciada por diversas problemáticas. Mas, para além dessas problemáticas, também são territórios muito potentes em soluções, em estratégias, e enquanto a minha carta de engenheiro aqui, desde uma fossa verde ou de uma fossa improvisada, a gente lê como solução, porque são populações que precisam acessar estratégias para acessar saneamento e também para se preparar para as outras problemáticas, né? Então, o que a gente precisa é olhar para esses territórios, para essas soluções que já existem, e a gente vem trabalhando junto a outras organizações para potencializar, para fortificar e, se houver desafios, para a gente junto também construir soluções, né, para fortalecer. E a gente vem com essa bandeira, então, né, de que as soluções vêm dos territórios e as estratégias precisam ser construídas e fortalecidas coletivamente. Então, acho que é um pouco do resumo de como a gente vem trabalhando essa agenda. Maravilhosa. Você falando, né, e eu estava aqui sintetizando sobre algumas questões da minha pesquisa que
delineia, né, esses marcos temporais em relação ao saneamento em termos das comunidades e povos tradicionais, né? Então, a gente tem um histórico de legislação que tem furos, sabe? Tem lacunas. Existiu uma regulamentação inicial a partir de uma lei nacional, porém não foi desenvolvido regulamentações para que aquilo fosse realmente concretizado, né? Então, no Brasil, se instaurou um cenário que é muito o que a Sueli fala sobre essas infraestruturas de biopoder, né, que estão enraizadas, e sobre o negligenciamento. Por quê? O governo, né, na época do FHC, ele não investia tanto no saneamento. O investimento em saneamento do orçamento nacional era menos de 1%. E aí, depois do governo Lula, né, depois de 2007 ali, teve um aumento, né, no saneamento e teve esse aumento ao longo do tempo, beleza, mas os investimentos que tiveram a partir de 2007, a partir do PAC, né, o plano de aceleração, né, esse PAC, ele investiu somente nas regiões sul-sudeste, assim, prioritariamente. Então, consolidou aquilo que a Sueli já estava falando, né, quando você já tem um negligenciamento ali, eles querem continuar negligenciando aquela estrutura, né? E aí tem essa insurgência, né? Que ela também fala sobre esse tema, tem as insurgências, né? A partir das nossas comunidades, dessas soluções. E aí, Lígia, eu queria te perguntar assim, quais são as buscas que vocês fazem aí na região de Belém, né? Agora você está em Fortaleza, mas você pode falar por lá, em termos assim de organização social e como a tecnologia, principalmente, ajuda vocês a fazerem essa movimentação de incidência política. Boa, obrigada pela pergunta. Eu acho que quando a gente fala em mobilização, especialmente em Belém, Belém eu acho que é uma cidade bem movimentada, digamos assim, né? Eu acho bem potente em relação a coletivos e movimentos que se expressam muito culturalmente. Então, acho que eu posicionaria a tecnologia que a gente usa, a cultura e a comunicação popular, né? Eu acho que é uma das principais ferramentas hoje da Mandi. Por exemplo, estamos falando de saneamento. Para a gente sabe, assim, de forma técnica, que pode ser um assunto chato. Não é atrativo você chegar e falar sobre lixo ou sobre cocô com algumas pessoas, né? Então, a gente tenta ser muito criativa para fazer essa comunicação popular, né? Então, conectar esse assunto à vida das pessoas, conectar com outros movimentos, se conectar com a cultura, né? Então, a gente faz essas associações com movimentos de base também, né? Tem o movimento Tucunduba Pro Lago Verde, que é um movimento muito forte em Belém, que atua no braço da bacia do Tucunduba, que é uma das bacias também mais ocupadas em Belém, e esse braço de rio, que se chama Lago Verde, está sendo, historicamente, há anos, violentado por políticas que querem retirar aquelas pessoas dos seus territórios, né? Não é um movimento que combate, é um movimento que constrói, que leva uma planta, que leva soluções. Então, acho que tem essa característica, né, dos movimentos por lá. Além disso, a gente também tem alguns trabalhos e algumas relações com os movimentos de ilhas também, né? Belém também tem essa área de região insular muito grande, né, como as ilhas de Cotijuba, a ilha de Caratateua, que apesar também de sofrerem com problemas semelhantes à parte urbana de Belém, ainda assim tem os seus desafios que apenas esses territórios sentem, né? Então a gente também tenta fazer esse intercâmbio de conversa, de dados e de histórias para poder pensar em soluções mais reais, né, para todos os territórios. E a gente faz isso, acho que a melhor forma de fazer isso, que a gente tem trabalhado com essas organizações, é através de mobilização e de cultura, né? De estar marcando ali uma roda de conversa seguida de uma roda de carimbó, seguida de uma manifestação, seguida de uma cartografia que vira arte. Então, acho que é como a gente tem se conectado e tentado fazer isso desaguar em políticas públicas nos diversos níveis, né? Desde o nível municipal ao nível internacional. Acho que é por aí.
Perfeito, amei. Eu queria te perguntar em termos agora institucionais, né? Vocês já são uma organização, vocês tiveram uma trajetória aí de 10 anos se envolvendo com a comunidade, fazendo essa mobilização social, né, para poder se estruturar. E aí eu queria saber, assim, institucionalmente, como que vocês buscam captar, né, recursos para se manter dentro dessa movimentação, né, em prol do saneamento da justiça climática e tudo mais. Esse é o grande desafio, né, da gente, né, se manter das organizações. E o que a gente tem feito, né, a Mandi, ela começou captando, na verdade, ela começou, acho que como a maioria das organizações, né, com a gente tirando dinheiro do bolso para fazer as ações e as atividades acontecerem. E aí depois começou a vir alguns pequenos editais, alguns apoios pequenos direto, e conforme a organização foi criando corpo, né, eu entrei na metade do caminho, então não peguei esse iniciozinho dela, né? Mas conforme ela foi pegando esse corpo, essa maturidade de organização, questões burocráticas, CNPJ, estatuto, enfim, todo aquele processo, a Mandi começou a acessar editais e também construir relação com financiadores, instituições financiadoras, né? Relações mais diretas. E hoje é uma das nossas estratégias de captação que a gente mais tenta, né? Essa captação direta, que é em conhecer e identificar possíveis financiadores e conversar com eles, né? A gente tem um planejamento macro dentro da organização, assim, de 10 anos. A cada 2 anos a gente revisa, né? Tendo lá como horizonte já os nossos indicadores, nossos resultados intermediários, resultados a longo prazo. E o que a gente tem tentado fazer para não se atolar em 1000 projetos é tentado fazer com que esse nosso planejamento se reverbere junto ao planejamento dessas instituições que financiam. E aí a gente constrói projetos mais conectados e acaba, enfim, acessando os recursos para poder fazer acontecer. É desafiador, não é fácil. A gente está em um momento agora, inclusive, de muito trabalho de mão na massa para submeter em editais também que tragam maior sustentabilidade, porque a gente também quer que a equipe seja bem remunerada, a gente quer um trabalho seguro para todo mundo que constrói a Mandi, né? A gente tem uma equipe de 12 pessoas, maioria mulheres, mas o tempo todo a gente revendo estratégias, testando e também ativando parcerias, né? Inclusive a Clara está aqui, é uma organização parceira, a gente está sempre dialogando, o próprio Decodifica é uma organização parceira que a gente também está sempre dialogando para tentar se fortalecer conjuntamente nesses espaços e acessar, aumentar a chance de acessar esses recursos, né? Maravilha, muito bom ouvir a experiência de vocês. Queria saber se alguém quer fazer alguma pergunta para a Lígia. Levantar a mão ou pode se manifestar, abrir o microfone. Queria saudar também a Ana Lu, que está aqui na chamada. Ela também fez uma atividade, né, pro festival. A Vera quer fazer uma pergunta. Pode falar, Vera. Oi, oi. Bom, então assim, ó, eu sou aqui do Rio Grande do Sul, da cidade de Rio Grande, do friozão, mas eu trabalho com mulheres pescadoras e marisqueiras no interior do Farol de São Tomé, interior de Rio de Janeiro. E lá a gente, então, incentivou e acompanhou nesses 4 anos, é um projeto de educação ambiental, uma medida de mitigação, e eu fui contratada como consultora, né, sou MEI, e para acompanhar esses 4 anos. E agora a gente conseguimos então que elas eu não gosto de dizer organizar, se organizaram, né, porque de um jeito ou do outro elas são organizadas, mas a gente conseguiu então criar uma associação de mulheres, Associação Mulheres Guerreiras das Águas, né? E são mulheres negras, né, maravilhosas, poderosas, e que nem se reconheciam como negras, né? Então, para vocês verem o estado, assim, de violência e de tudo que elas viviam e ainda vivem, né? Então, elas costumam dizer que eu sou uma branca diferenciada, porque elas não se consideravam como negras e eu venho trabalhando ao longo desses anos, né? Mas o que eu quero perguntar é assim, hoje tem um CNPJ, elas têm uma associação,
mais na questão dos direitos, né? Porque tudo essa tua fala, e acredito que todas as falas que, que vão surgir hoje, é um outro mundo para elas, entendeu? Sim, que eu quero dizer na questão de organização, de conhecimento, e, e hoje, então, já existe o CNPJ, né, e está nesse processo de sobreviverem, até porque o projeto vai acabar, né? A gente conclui o ano que vem. Mas a gente tem um compromisso, eu, Vera Pessoa, né, tem um compromisso que eu não vou jamais abandonar, porque uma coisa boa foi essa questão online, né, essa questão da internet, né, de a gente conseguir, né, se conectar. Mas o que eu quero te perguntar é isso, assim, ó, essa experiência na questão de projetos, né, porque a gente está vendo alguns editais para concorrer, para elas também terem mais segurança, né, e eu vejo o quanto é difícil. Eu gostaria que tu falasse mais um pouquinho como é que foi de vocês chegarem, a questão de que tu falou assim, tá, é o edital, mas vocês vão direto na pessoa que tem o recurso, no caso, né, que tem a grana, né? Tu poderias colocar um pouquinho mais, sim, falar um pouquinho mais sobre isso? Obrigada. Obrigada, Vera, pela pergunta e por ter compartilhado também sobre esse processo. Bem interessante também, que vem de outra região, outra realidade, né? Então, imagino também outros desafios. Esse processo de captação de recursos, ele é realmente bem complexo, assim, acho que não tem uma receita, é um pouco de testar estratégias de acordo com o perfil das organizações, tanto que financiam, mas também que estão em busca do financiamento, né? E vários formatos de apoio vão pedir, são um pouco mais chatos, já pedem uma série de documentos, uma série de requisitos que você tem que cumprir, mas também há aquelas aberturas com editais em processos que eles facilitam também o acesso a recursos para outros tipos de movimento, para associações, que também acho que pode ser o caso, né? Acho que tem o Fundo Casa, não sei se vocês conhecem, para mim é um dos maiores exemplos que fornecem apoio de forma mais fácil e talvez um processo mais rápido, né, para organizações, associações e movimentos. Sobre o contato direto, acho que depende também muito do ecossistema em que se está. Para organizações amazônicas, geralmente é um movimento um pouco, é caro, na verdade, é um movimento caro, porque exige que a gente se desloque muitas das vezes da nossa cidade para tentar encontrar essas pessoas, pontos focais dessas organizações, né? E aí é muita conversa. É fulano que assistiu a gente aqui nesse espaço, por exemplo, e lembrou de uma organização que pode estar apoiando o trabalho, passa o nome, então é um pouco articulação mesmo de falando, de abordando, mas de ter sempre embaixo do braço também essa teoria da mudança barra projeto, né? O que você quer dar essa força, né? Então, acho que tem essas duas vias, né? Que é o que a gente tenta, mas que é isso, depende muito do perfil, mas acho que a minha dica seria mais essa também, né? De andar sempre embaixo do braço com o projeto, né? Com o que vocês estão desenhando, ficar muito em cima do que vocês querem trabalhar também, porque existem perfil de financiador que pode passar por cima, então vem muito da escolha do trabalho de vocês, mas enquanto estratégia mesmo, acho que seria um caminho que pode funcionar, né? Pode reverberar aí. Obrigado, Lígia. Qual é o nome do projeto que tu falou? É Casa? Não peguei. Fundo Casa. Eu vou mandar o link aqui no chat. Tá bem. Tá bom, obrigada. Maravilha. Inclusive, falar que tem um edital aberto, hein? Se for querer que se inscrever, tem que agilizar, porque é até agora dia 30. Tem um dia 30, tem outro que é uma chamada simplificada, que vai ficar um pouco mais de tempo. Acho que vale a pena lançar a oportunidade na simplificada. Ah, Que vou olhar, vou olhar. Não conhecia esse. Tá bem, vou olhar. Gente, eu queria chamar, né? Eu tinha feito uma pergunta sobre tecnologia e tudo mais, e agora eu vou chamar o Renan para falar sobre como ele está incidindo, né, politicamente no território em que ele atua. Ele faz parte do Instituto Decodifica
e gostaria que ele falasse um pouco sobre como ele está trabalhando, né, e como que está sendo essa trajetória, né, o que que tu observa também em termos dessas estruturas, né, de poder que se instauraram na sociedade, como que tu vem buscando atuar, né, contra isso, na tua trajetória, uma vez que tu é a ponta de lança, né, tu vai para frente, né. Então, gostaria de te ouvir. Oi, pessoal, boa tarde. Aqui peço licença, né? Então, para mim aqui escutar ali, já ter pessoas que puxa essa estrutura social mesmo, acho que é muito importante esse movimento que o Brasil tem tomado nesses últimos anos, das articulações das organizações do terceiro setor, né? Bom, eu sou o Renan, eu sou daqui da cidade do Recife. Hoje estou representando o Instituto Decodifica, então estou ali dentro da área de incidência política, né? Então estou quanto assessor de incidência, muito conectando, né, os fatores políticos com os fatores de demandas territoriais. O Instituto Decodifica é uma organização que nasce no Rio de Janeiro, especificamente ali na favela do Jacarezinho, ainda ali naquele ciclo de pandemia, né? Então um grupo de pessoas que atua comigo tiveram a provocação de construir algo dentro da favela do Jacarezinho, muito olhando ali o contexto de segurança pública naquele momento, mas depois o Instituto Decodifica ele foi se expandindo, né? Então, o Decodifica hoje ele trabalha muito no contexto de produção, de comunicação, da incidência política baseada em dados. Então, hoje nosso guarda-chuva principal é a geração de dados. Então, aqui como está também o Data Lab, a Lídia, que constrói dados através da metodologia GCD, né? Que é a geração cidadã de dados. Bom, é muito mais um processo de introdução mesmo. Nosso guarda-chuva hoje principal que a gente tem é um projeto chamado Retrato das Enchentes, onde a gente atua em 3 estados. Então, a gente atua hoje no Rio de Janeiro, especificamente na favela de Acari. A gente também atua em Kennedy, né, na Baixada, e puxando para Pernambuco, a gente está hoje em Recife, que é o meu território, especificamente Passarinho, e em Jaboatão, Dois Carneiro, que é uma outra cidade aqui de Pernambuco, e a gente também agora está chegando nesse momento no Maranhão, justamente ali na cidade de Miritiba e em São Luís, né, justamente para retratar os processos de alagamentos e enchentes, que também está dentro desse guarda-chuva, né, de saneamento básico. Então, quando a gente está falando, por exemplo, de quando chega uma chuva, que às vezes nem uma chuva muito grande, mas devido à defasagem territorial, aquela chuva ela chega a 1 metro de altura. Eu queria trazer uma apresentação para vocês, eu não sei se eu vou conseguir, mas se eu não conseguir aqui, eu posso Manda apresentar. aí para mim. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Mas, basicamente, eu vou tentar aqui e aí, se meu computador parar, eu volto. Mas, trazendo aqui dentro de um caminho do projeto, a gente atua justamente no panorama da escuta, né? Então, a gente escutou, através de um grupo focal, os territórios pesquisados. Depois desse grupo focal, a gente fez as oficinas territoriais. O que é essas oficinas? Né? O território construindo, junto com o Instituto Decodifica, indicadores. Partindo desses indicadores, e aí tudo sendo carimbado com os territórios, né? Partindo desses indicadores primários, a gente parte agora para essas entrevistas nas casas. Então, a gente fez entrevista nos 3 estados, inclusive agora, nesse exato momento, está acontecendo a entrevista no campo do Maranhão. Partindo desse processo agora, a gente constrói um relatório, que é esse relatório aqui que já saiu, né? Esse é um relatório que a gente lançou, inclusive está disponível, depois eu posso até mandar o link aqui para vocês, e já está disponível online, né? Então, a gente fez o lançamento desse relatório aqui preliminar na COP30, justamente mostrando diversos indicadores, né? É um relatório que tem múltiplas alas, então a gente está falando ali do contexto de infraestrutura, a gente está falando do tipo de danos, está falando da quantidade de recursos que está sendo gasto no que se infraestrutura territorial. Por exemplo, quando acontece um alagamento e enchente, quem são os entes que chegam primeiro, né? Então, na nossa pesquisa, a gente conseguiu enxergar que os vizinhos chegam primeiro, que os familiares chegam primeiro, para, por último, chegar os agentes públicos, né? Então, ali a gente está falando de governo.
E aí, por último, agora, a gente fez uma formação, acho que aqui o ponto principal, que a gente criou esses indicadores, mas tem um nível muito complexo de se entender, né? A gente sabe da linguagem que se constrói dos relatórios, isso seja lá dentro do terceiro setor, seja construído dentro do setor público, a gente sabe da tecnicidade da construção de relatório, né? Então, o Instituto Decodifica, ele foi premiado com o Prêmio Periferia Viva, da Secretaria Nacional das Periferias, e construir uma formação para que o território pudesse entender os próprios dados, né? Entender o que está sendo falado ali, que muitas vezes parece que é um outro idioma, ler e entender dados, né? Então, o território ele pôde fazer uma formação com o pessoal da PUC para justamente conseguir compreender a linguagem daqueles dados. Passou-se isso, a gente fez inclusive aconteceu nesse final de semana agora, a devolutiva para o território desses dados, né? Então, tipo, a gente fez todo um fórum popular, então a gente chamou a galera do território para que ele tivesse presente junto com a gente, para entender os indicadores que estavam sendo falados na pesquisa e, através desses indicadores, ele pontuar o que estava precisando dentro do território, né? Então, é 10 de aprofundamento de canal, é 10 de limpeza de canal, que muitas vezes parece algo simples, mas que o sistema público não consegue escutar. E a gente tem dentro do nosso jargão político, não sei, eu sou cientista político, nem me apresentei, mas dentro do jargão político para se construir incidência política, a gente precisa de dados, né? Então, não tem como, tem como, na verdade, mas necessariamente o poder público, ele prioriza para que se tenha dados, infelizmente. E isso é mais uma das violências que acontece dentro dos territórios. Então, a gente pegou ali os indicadores do território. Passando isso, agora a gente vai fazer uma audiência pública, passado esse processo eleitoral, passado esse momento todo, a gente vai construir uma audiência pública para que o território consiga pautar novamente as suas demandas e a gente conseguir influenciar. Mas partindo para agora para o contexto de incidência política, como a Lídia falou, é um processo muito árduo, que para mim é um processo muito custoso também, né, se deslocar do meu território para muitas vezes ir para Brasília, para muitas vezes ir para o Rio, para muitas vezes sair do país, para conseguir visibilidade para os nossos territórios, né? E isso, de mais uma forma, é um processo perverso da gente conseguir visibilidade, da gente conseguir meios de acelerar o processo dentro do território. E isso me traz uma recordação da COP28. Eu só consegui, muitos dos momentos eu tentei conversar com a governadora do estado de Pernambuco, mas infelizmente eu só consegui falar com a governadora com calma fora do país. Então, tipo, foi um momento que a gente se mostrou, né, para essa governadora e dizendo as demandas e os problemas que estavam acontecendo dentro do território, né? Então, só naquele momento ela escutou. Então, depois daquele momento, a gente conseguiu puxar reuniões e agora a gente tem a facilidade de entrar em diálogo com o poder público. Então, esse é um pouco do nível da perversidade que é se fazer incidência política com o ente público, né? Mas, claramente, que incidência política não é só isso. A incidência política é a gente conversar com a população, entre os moradores e dialogar com algum tipo de financiador, ou fazer um recurso que consiga demandar e dar seguimento, né, naquela problemática. Então, eu poderia dizer que a incidência política é todo um guarda-chuva de coisa que a gente pode solucionar. Claramente que a gente não vai conseguir solucionar todos os problemas, até porque existe ali uma linha, né, até onde a gente consegue ir, quanto o terceiro setor, ou quanto a população mesmo que mora no território. Então, a gente não consegue ultrapassar determinadas coisas, porque exige um orçamento, exige que o poder público execute aquele tipo de serviço, né? Então, nada mais, nada menos é tipo, que haja serviço, que haja modificações estruturais claramente respeitando o território, né? Então, por exemplo, aqui dentro de Passarinho, a gente precisa que seja feita uma obra de uma drenagem e de canal. Então, tipo, precisa ter um diálogo com o território. Então, o território apontou que precisa tirar uma ponte, porque essa ponte atrapalha quando tem uma chuva muito grande. Então, tipo, isso é escutando o território e construindo incidência política. Mais para frente também para não tomar muito tempo de vocês, o nosso território hoje, né, falando muito mais do meu território de Passarinho, é um território composto por pessoas negras, então 76% é composto por pessoas negras, então a gente vai ter ali 23% de pessoas brancas e 1% de pessoas indígenas.
quando a gente está falando ali do nível, né? Quem são as pessoas que moram em Passarinho? Então, a gente vai ter ali, em sua grande maioria, nas casas, crianças abaixo de 12 anos, a gente vai ter idosos acima de 65 anos. Então, a cada 10 famílias vai ter 2 idosos, a cada 10 famílias, 2 pessoas vai ter algum tipo de deficiência, e o território de Passarinho ele está acima da média num contexto de doenças crônicas, né? Então, a gente está falando ali de pessoas que têm algum tipo de doença crônica, então isso é metade do território. A gente conseguiu entender que isso, em um momento de alagamento e enchente, inclusive que aconteceu agora, dia 1º de maio, foi um dos fatores que as pessoas não conseguiam sair de casa, não conseguiam se locomover, porque tem esse tipo de perfil dentro do território, né? E mais para frente, só para também trazer para vocês, acho que é um dado muito importante, o tipo que as pessoas perderam, né? Então, tipo, a cada 4 famílias, uma família perdeu tudo da sua casa, né? Então, a gente está falando de muitas casas perderam tudo. E quando a gente recai agora para o contexto orçamentário dessas famílias, a gente está falando que para as famílias conseguir o tipo de prejuízo, né? Para as famílias conseguir comprar tudo novamente, ela demoraria 9 meses, isso sem gastar R$ 1 com o seu salário mínimo, né? Então, a gente está falando ali, cada chuva acontece um prejuízo de R$ 14.000. Então, nessa última chuva agora, a gente fez o balanceamento, mais ou menos de perca com o território foram 2,5 milhões. A gente está falando de pessoas que muitas vezes sobrevivem com meio salário mínimo, às vezes não tem renda. Então, a gente está catalogando aqui o sentido de perca de imóveis, de eletrodoméstico, esses são um tipo de perda, né? E, por último, o contexto emocional das pessoas, né? Então, ali dentro da nossa pesquisa, a gente entendeu que a cada 10 pessoas, 3 famílias, na verdade, não conseguem dormir em momentos de muita chuva. Então, tipo, é literalmente a casa toda não consegue dormir. Então, com medo que a água entre novamente, com medo de perder as coisas. E quando a gente está falando também nesse contexto de ansiedade climática, a gente está falando das pessoas não conseguir fazer essas atividades, a gente está falando de pessoas que não vão conseguir executar seus trabalhos, a gente está falando de crianças que não conseguem ir para a escola, de jovens que não conseguem estudar, que não conseguem trabalhar. Então, tudo isso é um fator problemático do racismo ambiental, né? Então, essa pesquisa ela traz para a gente o caminho de fazer incidência. Então, a gente tem os dados, a gente mostrou para o poder público, então agora a gente consegue acompanhar o fluxo, né, de execuções disso tudo. Então, a gente sempre teve as tecnologias dentro do território, né, mas a gente precisa ter recursos para fazer essas tecnologias avançarem. Então, basicamente, é um pouco disso que o Estudo Decodifica vem fazendo aqui dentro do território. Claramente, a gente atua com outros leques, né, como democracia digital, a gente trabalha com segurança pública, a gente trabalha com gênero, mas esse é um dos principais guarda-chuvas, né, que o Estudo Decodifica vem executando dentro das outras áreas. Tem algum batido de barulho aqui, gente. Mas é isso que o Estudo Decodifica e dizer que também não é barato, e novamente falando que a Lídia trouxe, não é barato fazer pesquisa dentro desse território, ainda mais quando se utiliza o próprio território pesquisando, né? Então, claramente, a gente vai querer remunerar os pesquisadores que estão dentro do território, claramente a gente vai querer contratar pessoas com valor considerável e justo, então tudo isso a gente leva em conta no momento da execução, né? Não pode a gente querer executar uma pesquisa sem conseguir remunerar as pessoas mesmo, mas claramente que quando a gente está ali no início, a gente tem esses problemas de justamente não conseguir remunerar, não conseguir pagar as pessoas com valor justo, mas tudo isso é dialogável, né? A gente entender que está muito no início. E aí, acho que é isso assim, que o Estudo Decodifica vem fazendo por parte de gestão pública. Eu venho acompanhando muitas reuniões do legislativo, do executivo, tanto local quanto internacionalmente também, no contexto da política internacional, para entender e fazer que o local se conecte com o global e o global se conecte com o local, né? Acho que esse é um movimento também que as organizações que atuam dentro dessa área, que está nessa esfera global, tenta fazer isso, né? Tenta se conectar, porque é só assim a gente consegue ser visto. Acho que o contexto da COP que eu falei é literalmente isso. Infelizmente, a gente só conseguiu conversar com o governo fora do país. Então, foi através de uma agenda internacional para se conectar com o local. Perfeito, Renan. Gratidão por compartilhar. Eu fico aqui pensando, né, também sobre as questões que a Sueli fala, né?
sobre o dispositivo de poder em diversas partes da tua fala, né? Principalmente sobre a questão de que tem muitas ocorrências no território e a maior parte das ocorrências, né, atinge as pessoas negras no território, né, que são a maioria. E aí a Sueli, ela tem uma abordagem assim muito anticonformismo, digamos assim, né? Porque ela fala que onde atua um dispositivo de poder vai ser intrínseca à emergência de polos de resistência. Ou seja, onde a gente sente essa estrutura de poder, né, nas nossas periferias, na nossa pele, no nosso território, vai ser intrínseca, né? Querendo ou não, sempre vão ter esses polos de resistência, sempre vai haver uma atuação de resistência, né? E aí, essa questão também que tu falou, muito importante sobre como as questões do nosso território, as condições ambientais afetam as nossas questões emocionais e cognitivas, porque ela fala sobre isso, né? Que ela fala assim que as nossas existências são marcadas por sobrevivência, estratégias de sobrevivência, né? Tanto na forma física como na forma cognitiva, né? E isso tudo surge como interferências na nossa qualidade de vida dentro da periferia e que vão reafirmando, né, essas estruturas de biopoder que ela fala. E aí, queria te ouvir, assim, sobre como que vocês estão atuando, né, na perspectiva dos indicadores antirracistas nos projetos de vocês, né? Tipo, como que vocês estão aplicando isso, porque eu sei que é uma coisa que está sendo muito pedida também nos editais, né? Sobre, tipo, você ter indicadores antirracistas no seu projeto, principalmente se for um projeto pautado, voltado para comunidades tradicionais, por exemplo. Perfeito. A Ana Lu tinha colocado aqui uma pergunta, acho que vou só focar nessa primeira aqui, aí depois eu entro na tua, Ana. Maravilha. Dentro aqui, Ana Lu, a gente tem, em Pernambuco especificamente, né, a gente tem uma política chamada Mora Bem e o Reforma no Lar. Essas políticas públicas, ela acontece de forma seletiva, né? Inclusive, eu estou fazendo agora uma análise da teoria do programa dessas duas políticas públicas. Porque existe uma seletividade. Claramente, toda política pública ela existe uma seletividade, né? Só que quando a gente entra dentro do contexto desses dois programas, ela é muito excludente para o público que realmente precisa, né? O público-alvo. Então, a gente tenta incidir, a gente inclusive fez uma reunião com a secretaria que faz a gestão desses dois programas, para justamente entender como é que a gente consegue adaptar a formulação, né, dos indicadores que essa política pública ela necessita. Então, dentro do Estudo Codifica, a gente, como eu falei, a gente vem fazendo reuniões, mas dizer que existe sim essa política pública e outra política pública nacional também, que é o Minha Casa Minha Vida, né? Acho que deixar ela de fora não seria ideal, porque essa política é uma política existente, muitas pessoas conseguiram adentrar dentro dessa política pública, né? Mas claramente a gente enxerga alguns problemas, que é tirar essas pessoas do seu próprio território para colocar dentro de um prédio, para colocar dentro de casas que não tem um diálogo, né? Então, esse está sendo um dos principais problemas das políticas públicas aqui em Pernambuco. Então, por exemplo, a gente tem uma favela aqui que se chama Favela do Bode. Então, essa Favela do Bode é uma favela uma periferia que é uma periferia que sobrevive através da pesca, né? Então, já tinha ali pessoas que já vinha com a sua tradição, já tinha um histórico, que já tinha toda uma construção coletiva. Então, essas pessoas foram arrancadas do seu território e colocadas em prédio. Então, como é que a gente dialoga sobre moradia digna também sem conversar com os contextos do território, né? Então, aquelas pessoas já tinham um modo de viver. Então, a gente tira isso e coloca essas pessoas vão sentir ansiedade, essas pessoas, consequentemente, vão ter depressão. O contexto de convivência dessas pessoas ela vai mudar, porque antes tinha um contato com o mar, tinha um contato com o rio, e que agora essas pessoas perderam. Então, tudo isso vai impactar. E falando sobre o contexto psicológico, que você também pergunta, Pernambuco construiu, depois de 2022 foi uma grande chuva aqui em Pernambuco,
onde mais de 148 pessoas perderam suas vidas, isso por contexto de alagamento, por contexto de enchente, por contexto de deslizamento. E aí, depois desses fatores, desse episódio, se foram construídas algumas políticas públicas de escuta psicológica, né? Mas é aquilo, quando as pessoas não são, de certa forma, engajadas a procurar, entendeu? Então, tipo, de certa forma, não tem uma procura, porque não se foi, não sei como é, não se fez um estudo. É tipo assim, construir uma política pública, toma aí, te vira, entendeu? O território te vira. E a gente sabe que não é assim. Para construir uma política pública, existe uma série de fatores, que é você escutar o território. A GCD, a metodologia GCD, é essa construção que a gente quer. Acho que o Data Lab e outras organizações que participam agora esqueci, da rede GCD, que justamente impõe, de certa forma, que a GCD seja um principal percussor para se construir política pública, porque é dali que se constrói indicadores, dali que se constrói fatores que respeitem o contexto territorial. Então, esses são alguns dos caminhos. E aí, agora partindo para a resposta da Ana, a pergunta da Ana, eu não sei se eu entendi muito bem a tua pergunta, mas todo o processo de construção de projeto Decodifica, ela parte por uma escuta anterior, né? Então, tipo, novamente, a gente preza para que seja captação direta, né? Onde a gente faz ali esse relacionamento com esses financiadores. Claramente também tem muitos indicadores que eles pedem, tem muitas coisas que ele pede, mas os nossos projetos eles já são dentro das periferias, já são dentro das favelas, até porque o Estudo Decodifica só executa projeto dentro de periferia e favela. Então, talvez isso seja um processo de já tá respondendo ali o que o edital está pedindo, entendeu? Então, acho que é isso que o Estudo Decodifica vem fazendo hoje, dentro do campo mesmo de execução, entendeu? Acho que é isso. Maravilha. Alguém tem alguma pergunta ou alguma colocação para o Renan? Acho que não, né? Ninguém se manifestou até agora. Gostaria de agradecer, né, pela fala e passar agora para Clara, que é do Data Lab, né, que também atua nessa mesma linha de rede de geração cidadã de dados, né? E que tem essa perspectiva de atuação da mobilização popular. Gostaria que tu se apresentasse, falasse um pouco para a gente do seu trabalho, da sua trajetória. Oi, gente, boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Muito bom aqui poder conversar com a Lígia, companheirona aí da Mandi. O Renan eu não conhecia, estou tendo o prazer de conhecer hoje, mas também somos aí muito parceiros, né, do Decodifica, e tendo essa mediação maravilhosa da Ana, que eu estou aprendendo tanto com você conectando, né, os conceitos da Sueli com o nosso trabalho. Obrigada, Ana, está sendo muito, muito legal te ouvir também. Eu sou uma das fundadoras do Data Lab, né? Eu sou mineira, na verdade, fui parar na Maré há quase 20 anos, daqui a pouco. Minha trajetória profissional muito relacionada à sociedade civil mesmo, né? Assim, a luta do direito à cidade mesmo, assim, né? Dos territórios de favela e periferia. E em determinado momento a gente funda o Data Lab muito a partir dessa percepção, né? Assim, dos dispositivos de poder, né? Exatamente dessa relação que você traz, né? Onde existem os dispositivos de poder, também existem, né, os dispositivos de resistência, de resiliência e de criatividade em contraposição ao que eles trazem também. E aí eu acho que tem esse momento, né? O Data Lab completa 10 anos esse ano também, dessa percepção do dado enquanto um dispositivo de poder muito importante hoje, né? E do avanço das tecnologias digitais também. Então, o Data Lab nasce muito com essa intenção de democratização das ferramentas de trabalhos com dados e tecnologias, né? Para garantia de direitos, para diminuição de desigualdades, né? Por meio da apropriação dessas ferramentas
principalmente pelos moradores dos territórios de favela e periferia. E aí a gente tem o saneamento básico como uma agenda muito central no Data Lab, né? E foi o projeto que inaugura a metodologia de geração cidadã de dados, né? Assim, desde quando a gente tem notícia, na verdade, de que esse termo tem sido utilizado aqui, e o Cocosap, que é esse projeto com esse nome engraçadinho, né? E que eu acho que se conecta muito com o que a Carla trouxe, que a Lígia trouxe também, sobre o saneamento ser esse assunto chato, né? Assim, ninguém quer falar. Essa agenda histórica brasileira, do território brasileiro, principalmente dos territórios de favela e periferia, e é como se ele tivesse ficado datado num determinado momento. Então, a gente vem falando muito de emergência climática, clima, e o saneamento acaba ficando como se fosse, né, assim, de escanteio, ou como se não tivesse a ver com isso. Então, a gente também tem uma intenção narrativa de trazer o saneamento para ser discutido, né? E de conectar essa agenda do saneamento básico com a agenda com a agenda da emergência e da justiça climática e do racismo ambiental, né? Então, se a gente quer falar de justiça climática, a gente precisa falar de saneamento básico. E aí, o que a gente está falando quando a gente está falando de saneamento básico? Eu gosto muito da leitura que a Lígia trouxe, né? Porque quando a gente está falando de saneamento básico, também em última instância, ou em primeira instância, a gente está falando de bem viver, né? A gente está falando em condições mínimas e dignas de água, de você viver num lugar que não inunda, de você não ter doenças, né? Assim, contagiosas, né? E, ao mesmo tempo, é um problema muito complexo, porque ele passa por obras de infraestrutura muito grandiosas, que são de responsabilidade do poder público, que são obras, muitas vezes, invisíveis, né? E que, portanto, não são aquelas obras também que os políticos ganham muita visibilidade em cima delas, é uma responsabilidade muito compartilhada entre município, estado, unidade, governo federal, então tem uma confusão de quem é a responsabilidade, que ela não é bem resolvida no Brasil também, né? Então, temos esse problema complexo. O que a gente faz com problemas complexos? A gente conversa sobre eles, e o Cocosap nasce um pouco disso. E aí, o dado enquanto dispositivo de poder, e o Renan traz um ponto importante, que é: políticas públicas são, ou deveriam ser, construídas a partir de evidências, a partir dos dados. E é tão perversa a lógica de tudo, que mesmo quando a gente tem dado produzido sobre determinada coisa, a gente precisa olhar com desconfiança também para esse dado. O Cocosap, por exemplo, nasce porque a gente tinha um dado da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico que dizia que 98% do Complexo da Maré tinha acesso ao esgotamento sanitário. Se eu levar lá vocês, a gente der uma volta de 15 minutos no Complexo da Maré, vocês vão ver que não tem a menor condição desse dado ser verdade. Né? Tem alguma coisa errada. E quando a gente vai investigar o que tem de errado, a gente entende algumas variáveis. Primeiro, no que você pergunta para as pessoas. Então, uma das perguntas é: você dá descarga em casa? Em muitos lugares é verdade que se você dá descarga em casa, você tem acesso a uma rede de esgoto. Na Maré, isso não é verdade. Porque você dá descarga aqui, o cano sai aqui na janela da tua casa, que cai no valão. Aí, valão em cada canto tem um nome também, né? Aqui a gente chama de valão, eu sei que tem lugar que é canal, que é rio, né? Assim, rio, quando você... E cai aqui no valão, que deságua na Baía de Guanabara, e o seu cocô caiu aqui nas suas costas. Então, assim, por isso a importância da geração cidadã de dados. Em alguns lugares é verdade que dá descarga. Na Maré não é verdade. Então, não é essa a pergunta que você vai saber para saber se a pessoa tem acesso ao esgotamento sanitário, né? Outra questão básica, por que deu esse 98%?
muitos dos setores censitários da Maré, quem não sabe, setor censitário, a gente divide os territórios em muitos quadradinhos, em pequenos outros territórios, para poder fazer as pesquisas, né? Então, assim, as pesquisas são feitas por setor censitário. Então, a gente fatia os territórios. Então, tem setores censitários lá do IBGE. Ele divide os territórios em pequenos quadradinhos para conseguir organizar a pesquisa, digamos assim. Muitos dos setores censitários da Maré, essa pesquisa nacional de saneamento básico não chegou. E justamente os setores censitários de maior vulnerabilidade, que com certeza alterariam muito aquele dado final de que 98% das pessoas têm acesso ao esgotamento sanitário. Então, a gente começa a produzir um processo, né, assim, coletivo de gerar informações sobre o saneamento no território com a intenção de complementar esses dados, confrontar esses dados, questionar esses dados. E aí é que vem o grande barato da história, que no fim das contas o processo não é só para gerar um outro dado, né? Não tem a ver só com isso. Até porque as capacidades que a gente tinha no momento, estatisticamente, não conseguiriam produzir uma base com a mesma capacidade, né? Não seria exatamente estatístico o valor ali daquele dado que a gente estava produzindo, mas a gente estava se organizando para contrapor aquela informação. Então, a gente abriu o passo 1 foi abrir um número de WhatsApp, né? Onde as pessoas poderiam enviar queixas relacionadas ao saneamento básico, que fossem visíveis aos olhos, né? Então, um esgoto a céu aberto, um acúmulo de lixo, um lugar que está faltando água, um transbordamento, né? Uma inundação. Então, as pessoas podiam enviavam aquela foto, a gente fazia algumas perguntinhas, né, sobre a regularidade daquilo, e elas mandavam ali a geolocalização ou o endereço de como aquilo estava acontecendo para que a gente conseguisse colocar no mapa, né, e georreferenciar aqueles dados todos. Só que a gente foi entender que não era suficiente só a gente coletar essa informação e a gente estruturar esse dado, né? Que junto com os processos de geração cidadã de dados também precisam vir os processos de mobilização comunitária, de educação ambiental, de mobilização política. Então, a gente foi construindo ao longo do tempo os encontros de saneamento da Maré. A Maré sempre foi um território que teve que lutar muito pelo saneamento básico, né? Desde o surgimento da Maré, ali nos anos 60, a gente tem notícia de lutas históricas pelo saneamento básico. Então, já é um território muito mobilizado, né? Tem uma cultura de mobilização política muito forte. Então, a gente fazia os encontros de saneamento da Maré. O que eram esses encontros? A gente chamava moradores, pesquisadores, Ministério Público, a concessionária. Na época, né, a gente passou durante o COCOSAP por essa privatização do saneamento básico, então antes era companhia estadual e depois, né, foi vendido, né, o serviço para Águas do Rio. Então a gente teve diálogo com a SEDAI na época, com a Águas do Rio, com a Conlurb, que é a empresa municipal de coleta de lixo. Então, a gente juntava esses entes todos para conversar com os moradores. Então, a gente apresentava ali os dados ditos oficiais, né, os dados governamentais, a gente apresentava o que a gente tinha coletado até então do COCOSAP, a gente botava todo mundo para conversar, e durante esses processos a gente foi construindo também um instrumento muito caro para a gente, que é a Carta de Saneamento da Maré. Então, a gente se dividia em GTs, em grupos. A partir dali, a gente mapeava as questões, mapeava as contradições entre os dados, mapeava as soluções que já existiam no território para lidar com aquelas lacunas de saneamento, e foi construindo essa carta que também foi sendo atualizada durante os encontros. Então, a gente construiu um instrumento ali, né, político, né, de luta pelo saneamento básico, que foi a Carta de Saneamento da Maré. E um dispositivo de mobilização também, além dos encontros de saneamento, era a visita que a gente ia fazendo em alguns espaços. Então, assim, desde a aula de ginástica da galera da terceira idade, escola de ensino médio,
igreja. Então, assim, onde tinha gente junto para fazer alguma coisa, a gente estava atrás para falar de saneamento também, para pregar a palavra do Cocosap. E assim a gente foi criando uma articulação territorial em torno do tema mesmo, assim, né? E que a gente acredita que foi muito positiva em alguns sentidos, assim, né? Primeiro, pela própria construção da carta. Segundo, porque os encontros de saneamento continuam acontecendo. A gente acabou de fazer outro agora no comecinho de junho, porque a coleta de dados do Cocosap em si a gente encerrou. A gente ficou 5 anos coletando os dados do Cocosap e a gente entendeu que era hora de encerrar por alguns mil motivos. A gente vem desenvolvendo junto a outros territórios do Rio de Janeiro as próprias metodologias de geração cidadã de dados de cada território, né, de saneamento básico. E a Maré passou por um processo muito interessante também, que eu tenho compartilhado em todos os espaços que eu vou, porque eu acho que pode ser muito inspirador. Um morador ou uma moradora, a gente acha muito que é uma moradora, anônima, fez uma denúncia ao Ministério Público do Rio de Janeiro, dizendo que ela não tinha acesso ao saneamento básico no bairro dela, na Nova Maré, que é uma das favelas do Complexo da Maré. Isso há 12 anos. O Ministério Público acatou a denúncia dessa uma moradora. Não foi uma ONG, não foi uma associação de moradores, não foi... Foi uma moradora sozinha, anônima, que catou um telefone e fez uma denúncia para o Ministério Público. E o Ministério Público acatou essa denúncia. E isso virou um processo. A gente só ficou sabendo que essa denúncia tinha acontecido porque há uns 6 anos atrás foi um perito do Ministério Público até o território e aí acionou algumas organizações da Maré para acompanhar a perícia dele no território. Então ele foi, né, um engenheiro ambiental, perito, fez a perícia, atestou, obviamente, que a moradora estava certa. A Redes da Maré, que é uma organização muito importante, né, ali do território, entrou como amigo da corte no processo. A carta de saneamento, o Cocosap, os acúmulos entraram como uma prova ali, né, de que de fato o saneamento não existe, não existe não, mas né, que é insuficiente e tal. E a juíza deu uma sentença super favorável, histórica, assim. Então, a Prefeitura do Rio de Janeiro, a SEDAI, Águas do Rio, agora vão ser obrigadas a fornecer o saneamento para o território, porque uma denúncia de uma moradora 12 anos atrás. Aí, claro, né? Agora saiu a sentença da juíza, que é uma sentença maravilhosa, vale a pena, assim, quem tem interesse nesse tema de saneamento básico, ler essa sentença, porque é de fato histórica. E, óbvio, estão recorrendo, parará, piriri, pororó, mas já é uma vitória muito grande, né? Provavelmente, aí o valor ali é altíssimo do que tem que ser investido e não sei o quê. Aí estão recorrendo, porque a Águas do Rio não quer pegar um negócio que é a culpa era da SEDAI, né? Então, tá um pouco esse imbróglio judicial, mas tudo indica de que vai ser vitoriosa de qualquer maneira, né? Pode ter alguma coisa ou outra ali que vai cair, mas de que a sentença vai ser vitoriosa, porque a juíza é muito explícita mesmo, assim, no que ela... Em como ela responsabiliza e no diagnóstico que ela tem sobre a situação, né? Então, como que as coisas vão acontecendo, assim, né? Como que um território articulado e organizado em torno do tema consegue também agir nas janelas de oportunidade que aparecem e que às vezes demoram para aparecer também, né? Assim, às vezes não é de uma hora para outra, de um ano para o outro, né? Mas eu acho que é a gente reconhecer os processos históricos também, assim, né? Assim, das lutas e entender quanto mais articulado, mais mobilizado, mais organizado a gente tá, mais preparado a gente consegue incidir no momento em que as oportunidades aparecem, né? Então, acho que é um pouco isso que eu queria compartilhar com vocês. Não sei se eu esqueci de alguma coisa, mas acho que por enquanto é só.
Não, ia falar que eu sou quase convertido a Cocozap, gente. Essa é a 10ª vez que eu escuto e eu sempre fico admirado por essa atuação que vocês têm. Sempre escuto, literalmente. Muito bom. Muito obrigada pela fala. Eu conheci o Cocozap recentemente, hein, pela Carla Naira. Ela me falou dessa iniciativa, né? Por conta que a gente também estava articulando ideias, né? Fervilhando ideias em termos da Marcha por Saneamento, que a gente incidiu, né? Foi a primeira Marcha por Saneamento de Fortaleza. E na época a gente estava escrevendo projetos para poder arrecadar recursos e tudo mais, e também vinha muitas ideias de um projeto que a gente chegou a escrever em termos de uma plataforma, né? Como se fosse uma plataforma de mapeamento desses pontos críticos de racismo ambiental no território, unindo também com a perspectiva de memória, né? De trazer essa questão da afetividade, das memórias dos moradores do território junto para esse mapa, sabe? Fazer um mapa interativo. Ainda é uma meta assim que a gente está visualizando no futuro, com certeza, com articulações, né? E correndo atrás, a gente vai conseguir construir, né? E vou ter que sair. Tá bom, Vera. Muito obrigado. Muito obrigada por compartilhar também. Aprendemos muito com você. Viu? Tenha uma boa tarde. Quando E tiver até a outra, eu vou próxima. participar. Beijo, beijo, beijo. Boa luta para todas nós e todos e todas. Muito obrigada. Força e proteção. Deixei meu O contato resto ali a no meu gente desenrola. WhatsApp. Tá, deixei meu WhatsApp ali. Se vocês tiverem algum um outro momento, alguma outra troca de experiência aí, a gente vai se falando, tá bom? Beijo, beijo. Obrigada. Carla, não tá dando pra te ouvir. Tu tá com o microfone ligado, mas não tá dando pra te ouvir. Acho que ela tá com um probleminha. Deixa eu ver. Mas Tá, ela mas queria falar alguma coisa. Eu acho que era pra entrar no Deu grupo certo agora? da articulação. Ah, pronto. Era isso mesmo. Era isso mesmo. o quê? A gente fez um grupo para poder articular, né? O motivo também desse encontro, gente, é que a gente quer construir uma carta popular de defesa dos territórios, né? Então Legal. a ideia é a gente fazer outros momentos como esse, né, de articulação territorial nacional, para que a gente possa compartilhar essas experiências para conseguir incidir junto, né? Então a gente tem um grupo, eu vou te colocar nesse Me grupo, tá coloca no certo? grupo, tá bom? Muito Beijos para obrigada, vocês. muitíssimo Vou estar junto. obrigada. Beijo, beijo. Gente, eu fiquei muito feliz de ouvir a experiência da Clara, né? Principalmente esses relatos de como a comunidade conseguiu incidir, né? E realmente ter resultados na comunidade, porque a maior questão é essa, né? A gente vive muito assim, é muita luta para pouco, né? Para pouco resultado, né? E aí, quando a gente ouve um relato positivo assim, sabe? Tipo, é muito inspirador para a gente que está construindo esse movimento inicialmente aqui, né, em Fortaleza. A gente está construindo muito do zero mesmo, base comunitária e tudo mais. A gente ainda não chegou a aplicar de fato a metodologia, né, de geração cidadã de dados. A gente fez pesquisa nas escolas, com moradores, captou alguns relatos e tudo mais, mas a gente não chegou a aplicar ainda, né, essa metodologia, é uma meta que a gente tem, porque a gente quer construir também um mecanismo de incidência política, né? Esse relato da denúncia foi muito bacana, né, também. E vocês já têm um movimento de saneamento, né? Você falou que vocês construíram durante um tempo esse diálogo, né, com os atores principais que envolviam, e que depois de um tempo isso se concretizou, né? E aí eu gostaria de te ouvir no termos assim, que mensagem, né, você poderia deixar para essas juventudes periféricas, no caso nós aqui que estamos, né, construindo tentando construir uma carta popular, né, de incidência política. Que mensagem você deixaria? Eu acho que a mensagem é de fato da importância, né? Porque a gente fica muito em dúvida mesmo, principalmente quando a gente está lidando com esse tema de saneamento básico, que
que, como eu comecei falando, dele ser tão complexo de ser resolvido, né? Mas acho que reforçando um pouco o que eu trouxe da importância de fato da gente se articular, da importância da gente sistematizar, né, as nossas demandas, as informações que a gente tem sobre o tema, a constância também do encontro. A Lígia trouxe isso, né, da importância da cultura e do encontro, né, da gente não subestimar o poder do encontro, sabe? Assim, então, eu acho que se a gente consegue manter espaços de troca, de encontro físico mesmo, assim, de estar junto, a gente já fez muito, por exemplo, de pegar um mapão da maré e ir botando, né, fazer essa cartografia das questões e vai botando ali nos pontinhos onde que estão. Tô vendo um mapão aí do Renan aí, ó, atrás, de pegar o mapão e ir botando no pontinho onde que tem problema, onde que tem solução, quem que passa por aquilo, e vai, volta, e conversa em grupo, e conversa no coletivo. Então, acho que esse exercício da gente sentar, da gente olhar para o território, da gente trocar com os problemas, e da diversidade de perspectivas também, porque eu acho que uma riqueza grande desses encontros é que tinha o pessoal mais idoso, que eram as donas de casa, que conseguiam ali juntar a água da chuva para lavar a roupa, porque sabia que faltava água, então elas já têm um sisteminha delas ali de juntar a água da chuva para se prevenir, porque vai faltar e ela não vai deixar de lavar a roupa dela, né? E tem a juventude, né, que está na rua, que está no pontilhão andando de skate, que está lidando com aquele acúmulo de lixo, com aquele esgoto, né? E que tá ali também, a galera do skate lá era super presente nos encontros de saneamento, assim. Os presidentes de associação de moradores também. Então, eu acho que essa diversidade de perspectiva e essa insistência no encontro, essa insistência na presença e esse olhar para o território, sabe? Eu acho que essa atualização também encontra uma, encontra duas, encontra três. Acho que não tem saída, gente, se não for assim muito, sabe? E é como sempre foi também, né? Assim, acho que as lutas elas se forjam muito assim, né? Na coletividade, no encontro, na presença, na diversidade. Então, acho que a gente construir um instrumento a partir disso é o que importa e vai dar certo, assim, né? Em algum momento, acho que a gente está se preparar. Eu acho que é isso. Eu acho que como que a gente se prepara para as oportunidades, para as lutas, né? E é isso, quando você vê, você está almoçando com a governadora lá, sei lá onde. Quando você vê, você encontrou o prefeito. Quando você vê, você encontra alguém de um outro território. Quando você vê, né? Então, acho que isso da gente se sentir munido mesmo, assim, né? Dessa força territorial, dessa coletividade e dessas informações sistematizadas que a gente tem que estar com tudo também muito na ponta da língua, né? Então, acho que o recado é um pouco esse, assim. E com a troca também, né? Acho que queria também disponibilizar aqui, né, a nossa experiência do CocoZap e do Datalab. Muito legal essa ideia do projeto que vocês têm, assim, né? Dessa plataforma com essas camadas todas, assim, de denúncia, de memória. É muito importante. Então, acho que essa troca, né, esses intercâmbios e essa presença e esse encontro e essa preparação da gente, né, da gente construindo o nosso próprio repertório também, eu acho muito, muito fundamental aí. Maravilha, eu tô muito, muito feliz mesmo de ter ouvido isso, né? É motivador para a gente estar construindo. E antes de encerrar, eu gostaria de abrir para a Carla falar também, né? A Carla que está protagonizando aí a incidência política no saneamento aqui no território do Bom Jardim, em Fortaleza, e que ela também já teve em alguns outros espaços de incidência política, né? E gostaria de passar a mensagem fala para ela. E também fazer uma provocação, né? Vou começar logo com uma pergunta. Porque, assim, né? Conectando novamente, né, com o que a Sueli fala, né? Porque ela fala muito sobre as políticas de morte, né? Então, existe a estrutura política que é feita para privilegiar alguns, né? E a política de morte que é feita para negligenciar e favorecer a morte das pessoas que estão ali à margem, né? Então, eu queria fazer essa provocação e
te perguntar, né, sobre, assim, qual foi o maior desafio, né, em termos de enfrentar o racismo ambiental? Qual foi o maior desafio nesse período de tempo, né, que o Bom Jardim em Ação está atuando com essa frente? Massa, Ana. Gratidão. Já por começar pelas perguntas, inclusive, assim, dá até um norte. Mas antes eu queria só saudar, assim, as palavras da Claro, né? Porque, assim, pegou perfeito, assim, né? Porque, inclusive, falar do presente, eu tenho uma poesia que fala sobre isso, é agradecer por esse presente de estar aqui nessa presença, nesse encontro, né? Assim, muita gratidão mesmo de estar tendo essa troca, né? Quero muito já saber falar sobre mais. A Lorena está falando alguma coisa aqui? Já eu vejo. Também para poder falar sobre a marcha, né, Lorena? É? Fala para falar do ano passado isso. Mas dá certo, eu vou falar. Mas, realmente, né? Puxando para a perspectiva que a Ana falou sobre essas políticas de morte, eu me lembro muito de como é que esse projeto nasceu, né? O Bom Jardim Ação, porque primeiro nasceu o Bom Jardim Ação e depois nasce a Marcha para o Saneamento, né? E o Bom Jardim Ação nasce numa perspectiva de uma pesquisação, né? Que inclusive acho que foi, não sei se foi Lígia, foi Clara que falou também, de uma pesquisação, né? E aí eu lembrei muito disso porque a gente nasceu de uma pesquisação de psicologia ambiental, que também casa com outras falas, né, que foi falado pela Clara, pelo Renan, a Ana também falou sobre isso, que está muito interligado, gente. A minha mãe Travou um pouco, Carlinha. Esperar voltar. ela é agente de saúde, porque eu sou, porque eu sei que eu vim da minha mãe e tenho todo o respeito por conta. Tá falhando, é? Melhorou? Agora Voltou? melhorou. Tá falhando, é? Pronto, voltou. Tu parou na parte que tu ia dizer que a tua mãe é agente de saúde. Pronto. A minha mãe é agente de saúde e ela é ativista há muito mais tempo do que eu, né? Eu respeito muito a minha ancestralidade, né, dentro do ativismo, foi ela que me puxou para dentro do ativismo, mas quando eu me vi, eu me reconheci muito mais nessa área ambiental, e a minha mãe é dessa área da saúde, né, do ativismo da saúde. Só que a gente se encontra no ativismo nessa pesquisação de psicologia ambiental, sabe? Que aí a gente se encaixou perfeito no racismo ambiental, porque está totalmente interligado. Se uma pessoa sofre racismo ambiental, ela não tem saúde, né, gente? E aí isso em diversas camadas, né? Tanto saúde mental, quanto mais gripe, mais, sabe, diversos outros fatores que estão atrelados, né? E aí, quando a gente nasce nessa pesquisa, né, de primeiro escutar a comunidade, o que é que a comunidade percebe, por exemplo, sobre questões de lixo. Gente, é uma coisa assim que eu fiquei muito chocada, mas ao mesmo tempo responde um monte de coisa, né? Na pesquisa que a gente fez, uma pergunta simples, de tipo, você identifica algum ponto de lixo perto da sua casa? A maior parte das pessoas responderam não, mas sendo que na esquina da casa tinha sempre ali um acúmulo de lixo, assim, mas porque é tão naturalizado, assim, na periferia, e essa situação, que as pessoas simplesmente não percebem, ou não, simplesmente não sabem o que é que está passando, sabe? Assim, e aí, quando o Renan traz também sobre as políticas públicas, né, também me vem outro pensamento muito assim, tipo, além de ser difícil acessar as políticas, as pessoas não sabem que as políticas existem, né? E aí, o Bom Jardim Ação, ele nasce muito nessa perspectiva também de tentar falar, tentar orientar, tentar trazer, tipo, olha, isso aqui existe, vamos fazer alguma coisa, né? Tipo, esse movimento para o saneamento também é errado, sabe? Está errado, a gente não pode continuar assim, a gente tem que fazer alguma coisa, né? Só que, e aí, entrando na pergunta da Ana, né, sobre essas dificuldades, muito ainda do engajamento, sabe? Porque, por exemplo,
né? E acho que cabe muito com o que a Clara falou, né? Que, tipo, esse assunto chato, né? Tipo, cadê a galera, né? Para poder debater sobre isso? É um assunto chato, mas é totalmente necessário, entendeu? Que tem muita gente adoecendo, inclusive morrendo, né? Nesse ano, a gente teve um caso muito triste aqui em Fortaleza, que foi um caso de um jovem que ele morreu por afogamento em um dos rios no Rio Maranguapinho, né? No Bom Jardim. E, assim, não é o primeiro caso de afogamento e morte, né, que acontece no período chuvoso. E, assim, e isso ficou, entendeu? Tipo assim, já foi falado no início, mas quem é que está falando sobre isso ainda, gente? Tipo, ninguém tá. Como é que tá a família desse jovem, sabe? Que era um jovem de 13 anos, sabe? Assim, são situações que, infelizmente, estão acontecendo diariamente e que não não são discutidas, não são resolvidas, né? Tem pouca gente falando e resgatando sobre essas questões, né? E aí também outra coisa que eu me identifiquei muito foi em relação aos dados, né? Tipo, lá na comunidade Pantanal tem lá os dados na prefeitura dizendo que, tipo, 90, 80, 90% da comunidade tem saneamento. Mas exatamente você vai andar uns 15 minutos na comunidade e você percebe que não é, que essa informação é totalmente falsa, sabe? Assim, que tipo, tá muito errado, tá muito errado, tá. A gente precisa realmente, eu acho que atualizar esses dados, né, trazer para a realidade, trazer a comunidade para poder pensar e falar sobre isso, né? Nessa pesquisação que teve, a gente sentiu muito que a comunidade ela gosta de ser ouvida, né? Gosta de ser perguntada, tipo, o que é que você quer aqui, por exemplo? Porque, no caso, a ação que a gente fez, a gente revitalizou um local. Então, um local que era um ponto de lixo, a gente primeiro fez um mutirão e a gente botou a mão na massa, assim, tipo, no lixo, na verdade, né? Para poder tirar o lixo ali. Mas a gente percebeu que era muito lixo e aí a gente teve que ajudar, chamar a prefeitura veio, que tratou e tal. Limpou o local, depois a gente fez um mutirão de arte e identidade, né, que foi murais, pintar grafite na parede, e nesse espaço que foi limpo, que era bem grande, assim, a gente conseguiu fazer um parquinho com objetos que inclusive foram encontrados lá, né, aproveitando madeiras, pneus. A gente fez uma horta no espaço também com pneus, né? Assim, fez um espaço de convivência, assim, mudou muito assim a comunidade, sabe? Para vocês terem noção, uma coisa que me emocionou muito, inclusive, foi porque depois que teve essa ação, chegou um parquinho na comunidade. Hoje é até difícil a gente ver aqueles parquinhos de praça, né? Mas nunca tinha ido lá na comunidade e foi exatamente para esse local que foi revitalizado, né? Depois, assim, e as pessoas, moradores da comunidade, eles começaram a agir diferente. Como é que age diferente? Porque muitas pessoas, tipo assim, era um ponto de lixo lá na frente, mas muitos os lixos que estavam lá não eram os próximos moradores, eram as pessoas de fora que vinham colocar lixo lá. E aí, depois que aconteceu isso, a galera começou a barrar, tipo, não, vai colocar lixo em outro lugar, aqui você não coloca, não. Então, tipo assim, a gente percebeu também que a participação da população e o envolvimento desde o processo de escuta até o processo de fazer, botar a mão na massa também, é um senso de pertencimento, né, para a galera de também cuidar desse espaço, porque muitas vezes a galera da prefeitura, ou sei lá, várias chega com o negócio já pronto, não pergunta nada, e eu acho que vai ser melhor para essa comunidade isso daqui, e vai e joga e deixa, né, as coisas. E não tem nenhum tipo de diálogo, nem tem tipo de participação, por isso que tem um monte de coisa errada, né, aí. Mas, assim, trazendo essa memória, né, dessa nossa experiência durante esses aninhos aí, que a gente ainda é muito novinhos, né, mas eu acho que é algo extremamente relevante essa participação. E aí trago de novo aí os encontros, né? Esses encontros que realmente são importantes de a gente permanecer. E aí, falando um pouquinho da marcha do ano passado, a gente conseguiu realizar essa marcha também com o apoio da Habitat Brasil, né? E aí a gente começou a mobilizar, primeiramente, porque a gente pensou numa marcha, e aí a gente pensou primeiro no bairro, né? Assim,
nível mais local. Mas aí a gente entendeu que a gente poderia começar a mobilizar a cidade inteira, já que não é um caso só minimamente do nosso bairro, que é o bairro Bom Jardim, né? Mas aí a primeira marcha ela foi realizada no Bom Jardim, no Grande Bom Jardim, né? Com a participação de diversos coletivos aí, tanto do Bom Jardim, mas também de outros coletivos da cidade que conseguiram chegar junto também, né? E aí a gente quis, nessa parte da realização da marcha, não concentrar simplesmente em marchar, mas a gente teve uma roda de diálogo, né, no início, que a gente convidou algumas pessoas também estratégias para poder falar sobre problemáticas, inclusive mobilizar para outra marcha, que é a Marcha pelo Clima, que acontece também, né, aqui em Fortaleza. O movimento da Marcha do Saneamento foi um momento de pré-marcha da Marcha pelo Clima. E aí a gente, depois dessa roda, né, também dessa chegança, a gente também teve um cuidado ali de preparar alimento, né, para todo mundo ir e marchar, mas todo mundo ia ali minimamente fortalecidos, né, porque em muitos movimentos que a gente está, principalmente em incidência de incidência política, não tem essa preocupação, né, a gente vai na cara e na coragem, a gente que lute, assim, né. E aí a gente pensou muito nessa perspectiva também de garantir esse fortalecimento, que a alimentação é o mínimo, né? Acho que alimentação, transporte. E aí depois a gente seguiu nessa marcha, né? Durante a marcha a gente teve intervenções artísticas, né? Teve uma pessoa que foi fazendo uma intervenção durante toda a marcha, né? E na finalização a gente finalizou com um momento cultural, né? Trazendo também aí esse momento de a gente também celebrar, né? De a gente batalhar, a gente está na luta aqui, mas a gente também precisa celebrar porque a gente tem muitas potências, né? Então, teve ali abraçações culturais, né? Teve um momento de feira, e aí a gente depois, e aí também nasceu esse desejo de fazer muito mais, né? Como a Ana já falou aí também, né, sobre esse nosso desejo de a gente criar essa plataforma, de a gente conseguir denunciar isso de uma forma também artística, de uma forma também que aproxime as pessoas, mas que traga dados, né, reais, que a gente possa ali fazer uma carta, que a gente possa cobrar isso e incidir politicamente também, e que tenha algum resultado, né, que não seja só a gente falando aqui, mas que traga também algum retorno, né? Por isso que a gente nasce ali, quando acho que esse nascimento da Marcha pelo Saneamento é muito mais um convite para continuar esses encontros. Acho que é isso. Maravilha. Gente, eu queria pedir para vocês abrirem as câmeras e a gente tirar um print, pode ser? Tirar uma fotinha. Aí tu tira aí, Carla, porque tu sabe, né? Sempre eu saio da chamada quando eu vou tirar um print, eu acabo sempre saindo da chamada. Ai, foi, o Renan caiu. O Renan Mas caiu? Ah, pronto. Pronto, perfeito. Maravilha. Eu não vou tá tirar aqui no todo mundo. computador, aí alguém tira no celular, pode ser? Vamos lá. Em 3, 2, Tá 1. parecendo todo mundo do meu. Não tá, né? Tá, não. Eu bati. Tudo. Ah, pronto. Eu tirei aqui também, eu posso mandar Eu também também. tirei uma perfeita aqui no computador. Maravilha, gente. É só pra. E antes da gente finalizar, né? Pra não esquecer, porque tem esse problema. A gente sempre esquece de fazer esses prints. E aí vai ser importante. Eu amei ouvir a Carla também, né? Apesar de a gente já ser mais próxima, mas eu gosto muito de ouvir ela falando, né? Porque a Carla, para mim, é uma inspiração, né? Assim, eu iniciei conhecer, né, sobre isso, o que é incidência política, o que é uma organização comunitária, sabe? Tipo, eu comecei nesse caminhar junto com a Carla, né? Assim, a partir dela, na verdade, ela me apresentou todos esses conceitos, essa caminhada, e eu estou muito feliz que a gente está conseguindo, né, fazer uma trajetória. Muito obrigada, Ana Lu. Parabéns por você também, Ana Lu, gente. É professora, né? Da onde mesmo, Ana Lu? Da Universidade Federal aqui de Alfena, sul de Minas. Maravilhosa. Ela atua também com a questão racial, né? Com seus alunos.
Isso, eu leciono aqui na área de Educação e Relações Étnico-Raciais, para o curso de Pedagogia, Ciências Sociais, Ciências Biológicas, Geografia, Física e Matemática, e no mestrado em Educação. Maravilhosa, uma deusa, uma verdadeira deusa. Foi um prazer Muito te ter obrigada, aqui Tati. também. Gente, foi muito rico esse momento, sabe? Aqui dá muito pano para manga, né? Como a gente fala. É muita discussão, mas a gente gostaria muito de continuar dialogando com todos vocês que estiveram presentes, né? A Vera saiu, mas também se colocou à disposição. A gente gostaria de continuar dialogando com vocês para poder pegar esses relatos, né? E a gente, essa gravação já está sendo feita, né? Da chamada. A partir daqui dos relatos que vocês já falaram aqui, a gente já vai colocar algumas coisas nessa carta popular, né? Que a gente quer construir. Mas a gente gostaria de manter esse contato com vocês para atualizações, né, dessa construção dessa carta popular. A gente pretende, a Lorena deu uma ideia maravilhosa, a gente continuar fazendo essas oficinas de forma presencial aqui, né, para a gente também fazendo essas mobilizações e de forma nacional, assim, do jeito que a gente fez aqui esse formato, eu gostei muito, porque a gente conseguiu ter essa liberdade, né, de ter várias pessoas de outras localidades do Brasil, e foi muito bom ouvir a experiência de vocês, né, e gostaria de finalizar, né, com um pensamento, né, da Sueli, que ela fala, pode falar, fala, Lorena. Não, pode continuar, amiga. No final eu falo. Tá bom. Que a Sueli fala, né, ela nos ensina que a luta por direitos não acontece apenas nos espaços institucionais, mas também na organização cotidiana das comunidades que resistem e produzem outras formas de cuidar da vida, né? Isso é muito, muito profundo, né? Outras formas de cuidar da vida, sabe? Tipo, é uma coisa. Vamos contra a hegemonia, né? Querem nos colocar no sistema fixo, padrão de saneamento, mas a gente sabe que para as comunidades periféricas, para as comunidades tradicionais, isso não funciona, né? Então tem que partir de dentro, né? Tem que ser uma coisa que tenha sentido, significado, né, para a gente e apropriação desses próprios sistemas de gestão da comunidade, né? A gente precisa aprender a gestionar nossa comunidade, porque ninguém vai fazer isso melhor do que a gente, né? Nenhum sistema de política, nenhum sistema aí vai fazer o que a gente faz. Meu gatinho aqui, gente, tá? Minha desculpa. Fala, amiga, Lorena. Não, mas é isso. Quero também agradecer. Dizer que todas as organizações que estão aqui, ela nasceu parecida com esse modelo, né? Tipo, muito no início, muito ali também na provocação de se iniciar. Eu acho que é importante também esse primeiro passo. É que vocês já estão muito grande, quero dizer isso. Para mim, Fortaleza é uma das cidades que é mais engajada dentro dessa área. Quando estou em Fortaleza, para quem não sabe, gente, eu estou aqui em Recife, mas ao mesmo tempo em Fortaleza. Então, posso dizer que é minha segunda cidade, né? Mas dizer que Fortaleza é uma cidade muito engajada e que respira, de certa forma, luta, que respira resiliência, que respira conexão, né? Então, dizer que, tipo, eu iniciei um projeto aqui na cidade do Recife já tem 5 anos. Hoje é um projeto que tem 132 pessoas trabalhando, mas que nasceu também, assim, de articulações locais. Não nasceu grande, não nasceu com recurso, não nasceu sabendo, não nasceu com estatuto, não nasceu com CNPJ, não nasceu com recurso, e que hoje é uma organização que consegue impactar diariamente mais de 1.000 pessoas, entendeu? Então, parte desse princípio do iniciar. E também foi disso que a Clara estava falando, né? Desse processo de conexão, da gente conseguir se encontrar, seja online, seja presencial, mas o importante é a gente conseguir se conectar, porque isso já acontecia com os nossos antigamente, né? Então, fortificar esse processo de construção. Então, parabéns para vocês. Quero aqui também agradecer a Lígia, a Clara, que são o pessoal das suas organizações, né? Tanto a Mandi, tanto o Data Lab, que são organizações muito parceiras. Então, eu
me inspiro no trabalho de vocês quanto organização e agora, tipo, na verdade já conheci algumas pessoas, né? Mas dizer que sigo acompanhando esse fluxo de trabalho e para além do Renan Decodifica, né? Eu me cresço também no sentido de aprender com as metodologias de vocês. Então, quero agradecer muito, tá? aqui. Não, eu vou falar rapidinho. Queria agradecer também para a Lígia, para a Clara, né? A gente foi muito de última hora, mas deu super certo. Foi ótimo ter vocês aqui. Eu fui perturbar elas, né? Eu fui perturbar a Lígia e perturbar a Maria para ela conseguir falar. E aí a Maria não conseguia, porque o aniversário dela foi ontem, mas muito agradecida por vocês, meninas, terem vindo para cá. A gente sabe que o Mandi e o próprio Datalab, eles são muito grandes, assim, o Decodifica também. E quando a gente fala sobre geração cidadã de dados e pesquisas que realmente falam sobre o território, eu vejo muito vocês como, assim, o centro dessas pesquisas. E por isso que quando eu falei para as meninas, né, eu tenho pessoas perfeitas para falarem sobre isso. As pessoas que vieram primeiro na minha cabeça foram literalmente vocês. A Lígia, porque também está em Fortaleza e porque eu conheci ela no passado e falei literalmente sobre o Bom Jardim em Ação. E o pessoal da Datalab, porque a gente é super fã do Cocosap, gente, sério. Eu acho incrível essa. Renan falou também, mas a gente, todo mundo que vem falar sobre o Cocosap acha uma articulação muito boa, né? Que é importante ter nos territórios. Então, muito agradecida por todo mundo estar aqui. A Ana Lu também, que é essa professora incrível, já amei, já quero ver mais coisas sobre, tá, Ana Lu? E é isso, gente. Muito obrigada. Beijos. E boa tarde para todos. Obrigada a vocês, gente, pelo convite, pelo carinho, pela moral. E tamo junto, todo mundo grandão aqui. Contem com a gente. Eu quero agradecer também novamente o espaço. Fiquei bem feliz de conhecer vocês, de reencontrar meus amigos aqui também. E acrescentar que eu estou disponível também para dialogar e conhecer vocês presencialmente aqui em Fortaleza. Seria uma honra, inclusive. Então, Ai, vamos pegar uma praia. vamos para a Vamos, praia. tá bom. Já fica na missão para a Lorena e articular isso. Maravilha. Gratidão demais Gente, também. Só para ser também esse momento de agradecimento, né? Assim, realmente um prazerzaço mesmo conhecer, já quero conhecer mais realmente, viu, Lídia? Vamos marcar essas trocas. E prazer, assim, de realmente muito inspirador esse momento, viu? gratidão, gente. A gente vai manter contato com vocês por e-mail, viu? Para mandar mais atualizações. A gente vai mandar um formezinho simples para vocês fazerem algumas contribuições além do que foi dito aqui, né? Porque eu vou transcrever essa chamada, né? Então, o que vocês apresentaram aqui já vai estar incluído. Mas aí, qualquer outra coisa adicional, a gente vai estar fazendo forms simples. Vamos mandar para vocês por e-mail, viu? E vamos continuar, né? Nos articulando nessa luta que é árdua, mas quando é assim em conjunto, nossa, é tão bom, é tão gostosinho, é tão inspirador, tipo, ver as pessoas atuando, né, nos territórios e a gente vê essas nuances, as similaridades das lutas e das soluções, né? Então, gratidão de coração. Eu desejo um resto de final de semana maravilhoso a todos vocês. E vamos, que não para nunca. É só pra frente, só pra cima. Beijo. Tudo, tchau, beijo. Gente, tchau, tchau.